Olá, gente! Um prazer ver vocês novamente aqui no Câmara em Debate. Vamos começar mais um podcast para discutir diversos tópicos super importantes para o desenvolvimento e a evolução da nossa cidade. Hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais que vão falar justamente disso, né? Do desenvolvimento da nossa cidade. A gente já vai falar um pouquinho sobre o tema, mas antes quero dar as boas-vindas novamente à vereadora Inês Paz. Vereadora, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara em Debate novamente. Olá, Andriele, o Arraiz, que é o nosso convidado de hoje. Muito importante a gente estar fazendo parte, e eu gosto de trazer para o Câmara em Debate assuntos que realmente não são tocados, e quando são tocados são superficialmente. Então, é fundamental. Então, esse programa vai trazer para você, por isso acompanhe, faça perguntas, que depois nós vamos responder, a questão do meio ambiente e a especulação imobiliária na nossa cidade. Então, participe, porque vai ser muito importante. É igual a vereadora falou, né, gente? É um tema que impacta diretamente na vida da população mogiana. E é claro que a gente não podia ter um convidado melhor que a vereadora trouxe aqui para o Câmara em Debate, igual ela já tinha dito que é um expert no assunto, né? Então nós temos aqui o prazer de receber José Arraiz aqui no Câmara em Debate. Ele tem um discurso gigantesco, gente, que eu não consigo nem ler todas as funções pelas quais ele já passou. Então eu vou deixar que ele se apresente um pouquinho, né? Tenho certeza que vocês já conhecem. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Maria. Muito obrigado pelo convite, vereadora. Pois é, a gente é um cidadão. Na minha formação escolar, na minha época, não tinha essa especialidade de tratar o meio ambiente especificamente, como hoje já tem nas faculdades, né? Eu me formei em economia lá em Brasília, em 1968, então faz muito tempo atrás, né? Mas aí a convivência e a participação comunitária me levou a mexer com esse negócio de meio ambiente. E a gente foi entrando, e hoje a gente discute o assunto. Não que eu sou grande especialista, mas tem muita gente mais especialista que eu. Mas a gente discute, a gente conversa, a gente abre o assunto, né? Você, por exemplo, quando começou a sua fala, você falou em desenvolvimento. É uma palavra-chave que muita gente esquece e confunde ela com crescimento. E crescer é uma coisa, desenvolver é outra, né? Exato. Então você precisa monitorar essas palavras, principalmente no ouvido das pessoas mais novas, para que eles aprendam que desenvolver não é crescer, né? Até porque não adianta ter um crescimento desordenado da cidade, né? Isso bagunça muito as questões também, tanto financeiras quanto habitacionais, né, do município. E antes da gente começar, gente, eu vou ter que citar um pouquinho sobre as funções aqui do nosso convidado. Vou citar algumas, tá? Porque ele foi muito modesto na apresentação, né? Então, ele é vice-presidente do Concidade, que é o conselho aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Ele foi 2 vezes vice-presidente do Conselho do Meio Ambiente, também aqui da cidade, vice-presidente do Subcomitê da Bacia Hidrográfica, né, do Alto Tietê, e diversas outras funções, igual eu disse para vocês. Depois, inclusive, vocês podem pesquisar um pouquinho mais. Tenho certeza que vocês já conhecem o nosso convidado, mas isso daqui é só um pouquinho do que ele vai trazer de conhecimento para a gente hoje. Então, gente, justamente agora começando, né, vamos discutir um pouquinho sobre o tema, igual a vereadora já tinha dito. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre preservação ambiental e a expansão imobiliária aqui em Mogi das Cruzes. Então, igual o José Arraiz estava falando, é importante falar em desenvolvimento e não apenas em crescimento da cidade. Então, eu gostaria que a vereadora explicasse para a gente hoje o que está acontecendo nessa questão de expansão, né, habitacional dentro do município, vereadora. Tem algumas discussões já, né, acontecendo dentro da Câmara. Então, primeiro é assim, a gente precisava conceituar, colocar o espaço que Mogi das Cruzes ocupa. Então, Mogi das Cruzes é uma cidade quatrocentona, né? Então, uma cidade que foi, assim, como teve esse crescimento desordenado. Como o próprio Arraiz colocou, quando ele fez a primeira fala, que hoje em dia, que quando ele estudou, né, e eu sou da mesma época que ele,
A gente não tinha essas matérias, não tinha esse olhar para a organização da cidade, então muita coisa é nova. Agora, o que a gente observa, a minha observação é agora um pouco como legisladora, mas também como cidadã, o que acontece? A cidade de Mogi das Cruzes teve um crescimento, então ela não teve esse desenvolvimento, mas teve um crescimento desordenado, mesmo com as leis sendo colocadas em prática. E o que eu vejo, né? Que o poder econômico, a especulação imobiliária, ela fala mais alto, do meu ponto de vista, na organização, aí, nesse crescimento da cidade. Então, quando você precisa ter... Pego, por exemplo, a questão habitacional. Precisa ter questão habitacional? Claro que precisa. Mas quando você vai planejar esses módulos habitacionais, esse conjunto habitacional, você já tem regras para você ver o que vai precisar fazer, a área institucional, a questão de uma parte, de um espaço que você não pode construir, que você não pode fazer, como de cimentar tudo para fluir das águas. Tudo isso você tem. Essas preocupações eu não sinto com os legisladores, com o poder público aqui da cidade. Em 2001, que eu estive vereadora, de 2008 a 2008, então, no governo Jundiabe, agora está um pouquinho melhor. E aí, acredito, na minha avaliação, essa persistência que o Arraes tem de, como cidadão, ele está lá conversando e levantando preocupações. Mas eu me lembro, acho que o Arraes vai lembrar também essa questão, que de mês em mês você tinha na Câmara Municipal uma mudança de zonas na cidade de Mogi das Cruzes, transformando uma zona, eu não vou lembrar todos os nomes que tem uns apelidinhos, assim, a zona residencial, aí para tornar uma ZUP, que era uma zona exclusivamente industrial, vivia se modificando, então a cidade ficava toda fragmentada. Eu fazia essas críticas, mas por quê? Porque cada vereador, na época, recebia um pedido, né, para instalar uma oficina, para instalar uma borracharia, para instalar numa determinada rua, e em vez de falar assim, não, então vamos sentar, vamos criar um zoneamento, vamos pegar o mapa, mas não foi dessa forma, era tudo retalhado. Então, o que eu vejo? Como digo, acho que Mogi tem jeito, sim, é uma cidade que você tem bastante áreas que ainda a gente precisa batalhar para serem preservadas, tem áreas que estão sendo destruídas, que eu pego a questão da Serra do Itapetí, que estão sendo destruídas, mas por quê? Não tem um olhar, um planejamento desse desenvolvimento, mas sim só com os interesses localizados. Agora, como o meio ambiente, a questão ambiental, ela está ganhando um espaço nacional, eu espero que os nossos governantes tenham essa preocupação. Mas eu acho que, no meu ponto de vista, está deixando muito a desejar. Nossa, realmente é bem complicado, né? Porque talvez a população ainda não entenda, e nós aqui também temos muitas questões para debater, mas assim, gente, para a cidade conseguir evoluir, nós temos a lei de zoneamento e habitação do solo também. Inclusive, é sobre isso que eu queria perguntar até para o José Arras aqui, para ele falar um pouquinho para a gente dessa diferença, né? A vereadora estava falando sobre que tem a zona industrial, a zona residencial. Então, tem áreas dentro da cidade que não se pode colocar uma indústria, tem áreas que são habitacionais, tem áreas que são residenciais, não pode ter comércio, tem áreas que devem ser preservadas, né? Então, tudo isso serve para que a cidade seja mantida e que tenha uma organização ali, que funcione bem, né? Então, eu gostaria que o nosso convidado aqui explicasse um pouquinho sobre a lei de zoneamento da cidade, né? Como funciona, de habitação do solo também, e dentro dessa questão, onde que entra a preservação do meio ambiente? Porque a vereadora falou, né? Hoje está bem complicado, mas agora que a questão está crescendo, como que tudo isso se organiza? A lei de zoneamento, por sinal, ela foi revista há pouco tempo atrás, né? Ela passou pelo Concidade, o Conselho da Cidade, eu fazia parte até bem pouco tempo atrás. Aí eu fui fazer uma cirurgia no ano de 2023, e em 2023 eu fiquei todo ele de pendurado. Eu não saí de casa 2023 todinho. Então também fui obrigado a sair do Concidade nesse período, né? Mas eu sei que ela já saiu do Concidade,
e já está na Câmara Municipal para ser discutida pelos vereadores, né? É uma lei muito importante, muito importante. A Inês tocou num tempo em que os vereadores podiam fazer a alteração desses zoneamentos, né? Se você mora na Vila Oliveira, por exemplo, que é um bairro estritamente residencial, e vinha alguém pedir para montar uma serraria lá, o vereador podia fazer a alteração do zoneamento daquela quadra, ele podia fazer o zoneamento, a alteração do zoneamento daquela quadra para poder instalar a serraria, né? Hoje não pode mais. Certo. Já a gente conseguiu que na Câmara Municipal saísse isso da lei orgânica, que estava na lei orgânica, e hoje não pode mais, né? Mas, de qualquer forma, consta do plano diretor de Mogi das Cruzes que essas leis sejam revistas conforme a revisão também do plano diretor. Então, essa lei de revisão do zoneamento de Mogi das Cruzes está na Câmara Municipal, ela já passou pela Prefeitura, pelo Concidade, já está lá para ser estudada pelos vereadores e ser aprovada pelos vereadores, né? É uma lei muito importante. As pessoas, eu não sei, Wildre, que está acontecendo ultimamente, de uns tempos para cá, eu sinto que existe assim uma falta de interesse das pessoas no tocante ao meio ambiente, principalmente. Até porque o governante não é só o governante, nenhum de nós pode ser chamado de ambientalista, porque nenhum de nós é. Porque nenhum de nós intercede em favor do meio ambiente. Muito difícil, muito difícil. E isso chega no governante. E o governante hoje nem se interessa também pelo meio ambiente, muito pouco se interessa, por sinal. Tanto é verdade que o orçamento da Secretaria de Meio Ambiente é irrisório. Assim como a Secretaria da Agricultura, o orçamento da Secretaria da Agricultura, da Cultura também é irrisório, né? Não se dá valor a esse tipo de coisa. Há muito tempo não se dá valor. Aqui em Mogi das Cruzes teve um prefeito, antigamente, seu Valdemar Costa Filho, que dizia que ele queria gastar com o meio ambiente somente o ordenado do diretor de meio ambiente, mais nada do que isso, né? Então, essa cultura vem vindo, e até hoje ela é um pouquinho melhor, mas não chega nem aos pés de ser boa. Muito mais ótima, isso não chega nem aos pés de ser boa. Eu vou fazer um pequeno retrospecto, um minutinho, para você do que o nosso município, ambientalmente falando. A nossa cidade só pode crescer leste a oeste. Ela só pode crescer nesse sentido de leste a oeste. Por quê? Porque o sul do nosso município é área de proteção de mananciais. Perfeito. Tem uma lei específica que determina como deve ser protegido e como deve ser zoneado o sul do nosso município. E o norte do nosso município também é preservado, que é o Taboão, aquele pessoal também tem regime próprio de habitação, de conservação e de ocupação, né? Então só resta essa faixa aqui entre você vindo de Suzano, que vai para Guararema, essa faixa aqui. E o plano diretor da cidade diz isso também, que o desenvolvimento da cidade, que o crescimento da cidade, deve se acontecer nesse espaço, horizontalmente, nessa faixa oeste-leste, né? Bom, é uma faixa restritíssima, né? Uma das primeiras coisas que eu tive a oportunidade quando o Caio foi eleito, eu disse para ele: senhor prefeito, eu e conheço muitas outras pessoas, não tem interesse nenhum que Mogi das Cruzes tenha mais que 500 mil habitantes. Eu não tenho interesse nenhum que Mogi das Cruzes se torne uma Guarulhos da vida, que é uma cidade que se você passar de Bom Sucesso para lá, quem vai pela Dutra, por exemplo, quando chega em Bom Sucesso, para naquela entrada de Bom Sucesso. Uma loucura aquilo ali, que virou não tem como mais você dominar Guarulhos. Sim. Você tem Guarulhos, o administrador de Guarulhos tem que olhar o dia de ontem, não pode olhar o dia de amanhã. Você não dá conta de fazer as coisas. A mesma coisa acontece com São Paulo. Por mais que ele seja dividido em várias subprefeituras, mesmo assim você não dá conta, porque é uma cidade que você tem que olhar o que aconteceu ontem. E não pode acontecer o que vai acontecer amanhã. E Mogi das Cruzes não tem interesse nenhum que Mogi das Cruzes passe de 400, 500 mil habitantes, né?
A prefeitura está fazendo agora um grupo de pessoas discutindo Mogi 500 anos. Né? Daqui a 39 anos, se não me falha a memória, Mogi das Cruzes vai completar 500 anos. Então está fazendo esse tipo de discussão. Esses dias atrás foi feita uma reunião lá na Universidade de Mogi das Cruzes, foi subdividido os diversos problemas, né? Eu fui para a área de meio ambiente e lá estava conversando a respeito do maior problema nosso aqui da nossa região, que é a água. Você não pode fazer... Quando você compra uma propriedade, qual a primeira coisa que você vai fazer? Se eu vou comprar um pedaço de terra ali, o que você precisa? Tem água? É a primeira pergunta que você faz. Se não tiver água, você não vai nem pensar em comprar aquele pedaço de terra, tá certo? E a água, nós temos 70% do nosso corpo água. O mundo tem 70% de água. Sim. É tudo uma coisa... Nós não estamos isolados. É tudo interligado. É tudo interligado. Né? De tal forma que, se você for examinar o nosso município do ponto de vista de água, ele não pode ter mesmo mais que 500 mil habitantes. Nem isso não devia ter. Só. Veja só. Quem nos abastece de água aqui? É o SEMAI. O SEMAI capta a água do rio Tietê. Ele tem uma outorga de 1,2 metros cúbicos por segundo só. Isso abastece aproximadamente 200 mil pessoas, 250 mil pessoas. Nossa. O máximo. Porque o rio Tietê é um córrego. Entre nós, o rio Tietê é um córrego. O rio Tietê só passa a ser rio Tietê de Piracicaba para baixo. Porque aí pega outros afluentes, grandes afluentes, e aí o rio Tietê passa a ser o verdadeiro rio até chegar no Rio Paraná. Mas aqui entre nós ele é um córrego. Ele tem 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos no máximo por segundo de vazão. E, pior, foi construído na cabeceira nossa barragens para poder fornecer água para a região metropolitana de São Paulo. Nós temos 5 barragens aqui, né? Piratininga, Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba Mirim, Jundiaí e Itaiaçupeba. São 5. Certo? Em Itaiaçupeba tem a estação de tratamento de água. Essa água, que são reservada nessas barragens, ela vai para o sistema estadual de abastecimento de água. Mogi das Cruzes não usa dessa água para abastecer o pessoal, nós aqui. Certo? Então, se o rio Tietê é um córrego entre nós e o SEMAI capta, tem outorga para poder usar somente 1,2 metros cúbicos por segundo e abastece 200, 250 mil. E o resto, como é que faz? Exato. Se você fizer um estudo de quanto é que nós seremos aqui em Mogi das Cruzes no ano, quando nós completarmos 500 anos, você, pelo crescimento de hoje, você chega a aproximadamente 800 mil pessoas. Nossa. Como é que a gente vai fazer para abastecer esse pessoal de água? Sim. De onde que a gente vai tirar água? Então, a gente leva à conclusão que o SEMAI é vida curta. Ou você integra-se à Sabesp, porque na Sabesp você tem água, ou você acaba com o SEMAI, porque não tem outra saída. Certo? Então, isso limita o nosso crescimento. A falta de água que nós não temos aqui na nossa região limita o nosso crescimento. Né? Então, em cima desse raciocínio, você tem que fazer o nosso plano diretor, em cima desse, você tem que fazer nossa lei de zoneamento, e aí, em cima dessa nossa lei de ocupação do solo. Você tem que fazer tudo em cima desses quesitos, porque, do contrário, como é que você vai fazer? Você não produzir água, você não aprendeu a produzir água. Fazer água, você não aprendeu. Você não aprendeu, eu não aprendi. A água que, quando Deus fez a terra, a água que, quando ele fez a terra, é a mesma quantidade que tem até hoje. Aliás, reduziu até. Porque quando você compra uma chácara, por exemplo, em Biritiba Mirim, que é uma região que tem produtora de água, a primeira coisa que o cara faz é fazer um campo de futebol. E fazendo um campo de futebol, você aterra. E você aterrando, você elimina as nascentes. E existe um monte de minas de água aqui aterradas que não produzem mais água, porque em Salesópolis é típico isso aí. Porque Salesópolis, o município de Salesópolis é um município que se preservou para criar eucaliptos. Eucalipto é um tipo da planta que suga a água bastante. Né? E Salesópolis é o nosso maior produtor de água na nossa região aqui. E lá tem uma estatística, se não me falha a memória, que de 10 anos para cá se tamponou mais de 5 mil nascentes de água lá.
Então é uma loucura as coisas. E nenhum de nós leva isso em consideração. O pior é isso. Você vai falar com o prefeito de Mogi, você vai falar com o prefeito de Suzano, de Ferraz, de onde você fala, você vai falar na associação dos municípios, ninguém leva essas coisas em consideração. Sim. Ou não conhece, ou estão manipulados por interesses diferentes. É que é bem aquilo, né? O crescimento, ele é visto, assim, visualmente. Então, quanto mais prédios, quanto mais casas, a gente entende que a cidade está, nossa, crescendo, tem mais gente. Porém, a gente já tem um problema aqui na cidade de organização justamente desse espaço para muitas pessoas, né? Então, hoje, em determinados horários, Mogi já para, né? O trânsito já não tem mais para onde ir. A gente falou um pouquinho até agora também sobre plano diretor, acho que é interessante a gente salientar esse ponto. E aí, vereadora, eu gostaria que você falasse um pouco, né, sobre o que é o plano diretor, como que ele funciona, até como que ele é aplicado no município, né, de acordo com todas essas mudanças, se ele vai mudando de acordo com a previsão do crescimento, né, do município, do crescimento, do desenvolvimento, ou se ele media apenas essa questão populacional, né, como que funciona? Então, o plano diretor, que eu diria, né, que é a diretriz, né, acho que é a questão central da organização da cidade. Então, é lógico que essas questões, dessas leis, dessa organização, ela não existiu desde o início da cidade, vamos dizer assim. Mas vão se modernizando, vão se criando leis para você facilitar. Mas o que eu percebo... Então, ele não é. Então, pegar o plano, ele não é um plano que você tem que modificar todo dia. É uma coisa que você tem que criar por um prazo, que eu, sinceramente, talvez a Rai saiba melhor, o tempo, né, que tenha que durar um plano para você... 10 em 10 anos, né, para você fazer a revisão. Então, nós fizemos agora a revisão do plano diretor, quando eu já cheguei, já estava sido revisado aí o plano diretor, que já estava aprovado, a gente está fazendo o desdobramento do que o plano diretor diz. Então, essa lei da ocupação do solo, a lei do zoneamento, que foi colocado lá no plano diretor. Mas eu participei de um plano diretor que, na época do Jundiabe, nós fizemos uma discussão do plano diretor. Mas o que acontece? Para você organizar, como a Lei MAS, que vai dar diretriz organizacional da cidade, então o que pode construir, tudo isso, o que acontece? Os interesses, eles vêm acima do interesse, de fato, dessa organização que a cidade precisa ter colocado. Então, não vou pegar até o de Jundiabe, que foi em 2001, né? E agora nós estamos em 2024, né? Estamos em 24. Quer dizer, o que foi feito, essa é a questão que eu não sinto, o que foi feito dentro desse plano diretor, que já tem uma visão de organizacional, que já tem uma visão de respeito às leis ambientais. Na cidade de Mogi das Cruzes, eu não vejo essa preocupação. Então, essa observação que o Arraes colocou, tipo assim, a gente quer uma cidade para quantas pessoas? Né? Eu acho que não está sendo levado em preocupação, não está levado em conta, não está sendo levado em conta. Porque o que mais a gente está vendo aqui na nossa cidade é a expansão imobiliária, quer dizer, construções. Então, construções. Então, eu fiquei pensando, quando eu estava falando, nessa questão da zona de Mogi das Cruzes. Então, tem lá, que eu conheci faz pouco tempo, eu conheci até Quatinga. E eu não conhecia aquela área Taquareio Sul, que faz uma ligação até Paranapiacaba. E eu fui conhecer agora, neste mandato, porque algumas pessoas me procuraram daquela área, porque está sendo devastada de uma forma irregular, mas o poder público não faz vista grossa. O poder público, o poder judiciário fazem vistas grossas, porque a especulação imobiliária, como é que fala, domínio fechado, condomínio fechado, sendo construído sem autorização
do poder público judicial, do meio ambiente. Olha. E está sendo construído. Até fui questionar o promotor. Mas por que não tem uma intervenção? Meio que não tem controle, porque não tem gente, não tem funcionário. Sim. Então, tem a linha mestra, porque precisa ter, que no caso é o plano diretor, mas na hora de você colocar em prática, outros interesses falam mais alto. Então, esse conjunto de prédio que está sendo construído ali na Fazenda do Rodeio, quantas construções, e como é que foi o planejamento de acordo com essa observação da água? Então, não tinha parado para pensar nisso, você veja, não tinha parado para pensar nesse sentido. Então, por que não estipular? Aí ele diz o seguinte, mas eu não posso impedir das pessoas virem morar em Mogi. Não, depende, porque se você não tem mais habitação para as pessoas comprarem, você não tem proposta para... Ou as pessoas vão para uma forma de chácara que o meio ambiente permite, ou não vai ser ali Mogi. Mas Mogi está sendo uma cidade atrativa para as pessoas virem morar, porque fala que é tranquilo. Mas, por outro lado, você tem uma área que é totalmente, que não é ocupada, e também defendo que não seja ocupada, que poderia ter feito o desenvolvimento que a gente fala muito na questão do turismo rural. Por que não incentiva a questão do turismo rural? Porque, além de você dar uma ocupação para a área, você traz esse desenvolvimento. Então, o que eu vejo é que acho que o poder econômico, tá, ele fala mais alto. E nesse sentido, a gente vê a destruição do planeta. O que levou à destruição do planeta? O poder econômico, né? Você ter especulação imobiliária, você ter construções, você ter esse crescimento desordenado. Então, acho que essa questão da gente trabalhar com a quantidade habitacional, eu acho que era importante, acho que a gente começar a bater nessa tecla, acho que isso é fundamental. A outra coisa é que todas essas leis, plano diretor, lei de ocupação do solo, lei de zoneamento, ele implica que você faça audiências. Tá? Só que as audiências são feitas, mas a população não tem um incentivo, não tem uma cultura da real participação. Então, vão lá, os grupos que têm interesse de mudar por um lado ou mudar por outro, sim, e a grande maioria da população ela fica à margem de todo esse processo de debate. Então, acho que a gente vai combinar várias coisas. Essa combinação eu não estou vendo nessa gestão, mas também não se teve em outras gestões. Né? Entendi. Precisa ter uma participação ativa da população, né, que sente na pele, né, como que esse crescimento desordenado está afetando. Né? Então, é uma das coisas que até como cidadã também, mogiana, acho que falta muito. Né? Falta a participação da população, porém, antes disso, falta o incentivo para que a população participe, para que a população conheça, né, tudo que a gente está falando, todas as diretrizes, plano diretor, todas as leis municipais que a gente está falando. E é por isso que a gente tem alguns programas aqui na TV Câmara, justamente para explicar para vocês o que a Câmara está fazendo em prol do nosso município e o que o município precisa, né, para de fato conseguir evoluir. Agora eu gostaria até de falar com o José Arraes, a gente está falando dessa questão da preservação, né, ambiental e de como essa parte imobiliária, né, está dominando essas zonas. A vereadora tinha falado da Serra do Itapetí, né, que também está começando a ser ocupada. Então, como que isso é visto hoje? Né? Isso vai impactar na questão ambiental? Então, dentro da questão até da água também, tem limite, né, fluvial para que seja habitado naquela região? Como que funciona? Pois é. A Serra do Itapetí é outro desastre. É uma pena. Certamente eu não vou ver, mas certamente você vai ver. Você é menina ainda. Olha, ai que bom. Infelizmente a Serra do Itapetí vai se transformar um morro que nem do Rio de Janeiro, infelizmente. É uma briga que acho que todo mogiano devia arregaçar as mangas e brigar contra a não ocupação da Serra do Itapetí. Quando a Companhia Suzano de Papel e Celulose fez esse projeto da Fazenda Rodeio, eu acho, não tenho certeza, porque depois eu verifiquei, eu fui o único mogiano que entrou na justiça contra a Companhia Suzano de Papel e Celulose. Ali vão morar 250 mil pessoas. Nossa, é bastante gente. Loucura. Muita gente. É loucura. Quando aquele projeto foi aprovado, Mogi das Cruzes tinha
300 e 350 mil habitantes. Quer dizer, criaram uma outra cidade ali em cima. Agora, se você abriu mão para poder fazer o aglomerado de tantas pessoas juntas, você acha que isso não vai prosseguir? Claro que vai. Se você fizer um muro para dividir o condomínio da Fazenda Rodeio, depois desse muro, com certeza vai ter outras pessoas que vão fazer a mesma coisa. E daqui a 50 anos, 60 anos, 100 anos, Serra do Itapetí vai estar toda tomada. E o prejuízo disso, as pessoas que moram aqui nem calculam. E também nem sabem, talvez, porque não existe educação ambiental aqui na cidade, não existe. As escolas de educação ambiental que foram fundadas aqui, todas elas não estão funcionando. Não existe incentivo, ninguém fala disso aí. Eu não sei se nem nas escolas se fala desse negócio. Porque a educação ambiental é transversal. O professor de matemática devia falar de meio ambiente, né? Todos os professores de qualquer matéria deviam falar de meio ambiente, para poder você fazer a mudança de paradigma das coisas, né? Senão você não muda, né? Você vê, quando nós fizemos o primeiro desassoramento do Rio Tietê, a gente descobriu uma ilha no Rio Tietê, ali que hoje chama Ilha Marabá. Sim. E ali nós conseguimos, com a ajuda do Abras Cubas, fazer ali uma sede para que aquilo ali fosse uma escola de educação ambiental. Já quiseram colocar até a polícia lá. Então, a coisa totalmente desvirtuada, né? Quando o Rori fez aquele hotel lá em cima, uma das coisas que nós exigimos também foi que ele fizesse uma escola de educação ambiental. Eu nem sei se está funcionando, acho que não está funcionando. Funciona. Funciona, Depois né? eu até posso falar. De qualquer forma, a escola de educação ambiental devia existir em tudo quanto é bairro localizado aqui na cidade, para poder a gente pegar esses meninos de hoje, crescer de uma maneira diferente do que nós. Sim. Que nós destruímos, e agora nós estamos sofrendo as consequências, né? Daí o clima, como o maior exemplo, né? Exatamente. Nós destruímos toda essa estrutura que tinha na Terra e agora nós temos que, pelo menos, recompor uma parte. Tem um estudo que diz que você pode destruir até um certo ponto em que você tem condições de retomar porque até de um ponto em diante você não tem mais capacidade de retornar à vida, né? Saiu até recentemente, né? Que aparentemente em 100 anos, se as coisas não mudarem, a Terra vai estar em condições de extinção já, assim, tá aí ambientalmente. Os desertos que nós temos. Aqui no Brasil mesmo nós temos um punhado de desertificação de vários lugares, né? Porque a gente entrou tão forte na natureza que ela não consegue mais se regenerar, né? E aqui em Mogi das Cruzes é típico. Olha, se você for... Essa Serra do Itapetí, ela começa no município de Suzano e termina antes no município de Guararema. É uma serra tipicamente mogiana. Não sei se você já reparou, tem certas épocas do ano em que você vê a serra toda coberta de nuvens. Sim. Isso acontece Na minha casa dá para ver, inclusive. Então, quando o vento vem do mar para o continente, as nuvens condensam, ultrapassa a Serra do Mar. Quando chega aqui, ela condensa e sobe. Isso torna o clima de Mogi das Cruzes diferente do clima de Suzano, diferente do clima de Guararema, por exemplo. A 30 quilômetros para lá, 30 quilômetros para cá, e o clima aqui é diferente. Se você perceber, nós somos um clima mais úmido. Aqui as pessoas aqui adoecem menos. Né? De parte respiratória. É um clima totalmente diferente aqui entre nós. E se você devastar essa Serra do Itapetí, nós vamos perder tudo isso. Não tem como. E as pessoas não avaliam isso daí. Né? Até a extinção dos animais. Nós conseguimos colocar no plano diretor, viu, Inês, um corredor ecológico para que esses animais da Serra do Itapetí possam fazer conexão com a Serra do Mar. Né? Porque existem uns macaquinhos aqui, chamados Calitrix aurita, que são macaquinhos endêmicos, está em extinção, inclusive. De alguns anos para cá, eles têm aumentado um pouco, mas eles estavam praticamente extintos. E outros animais que existem aí na Serra do Itapetí, que através desse corredor ecológico, mas também a gente já ficou sabendo que já existe empreendedor aqui em Mogi das Cruzes que estão fazendo um condomínio aqui para o lado do Botujuru que vai morar 110 mil pessoas. Nossa, é verdade. Então, como é que faz?
Ou você começa a dizer não, porque tem que começar a coragem de começar a dizer não. Ou então, cavaleiro, você quer fazer uma residência na Serra do Itapetí? Tá bem, eu te dou autorização, mas você tem que fazer isso. E não gratuitamente. Exato. Porque hoje está muito fácil você ser empreendedor imobiliário. Você não tem obrigação nenhuma. Você só ganha dinheiro, mais nada. Tá ótimo. Eu fui durante 22 anos presidente da Associação de Moradores do bairro do Mogilar. Não sei se você é mogiana ou se eu sou mogiana. Então, você deve ter ouvido falar que aquilo lá enchia. Sim. Pelos anos 90 Lembro. do século passado, aquilo lá enchia, passava 30, 40 dias, 50 dias cheio de água, aquilo lá enchia tudo, né? E nós conseguimos, em 1997, 98, fazer um desassoreamento do Rio Tietê. Sim. E foi retirado quase 200 mil metros cúbicos de sedimentos. A vazão do rio, que é 15, mais ou menos, tem alguns lugares que passou a ser 60 metros cúbicos por segundo. E fizemos um desassoreamento em regra, né? Tanto é verdade que até hoje, esse desassoreamento que foi feito naquela época, até hoje o bairro do Mogilar começou a ocupar a área lateral do Rio Tietê por conta desse desassoreamento que aconteceu naquela época, né? Entendi. E hoje o Pateu, esse empreendimento que existe lá, também está em plena área da várzea do Rio Tietê e ali antigamente enchia tudo de água, aquilo ali, né? Onde tem o hospital Luzia Pinheiro, enchia tudo de água, aquele pessoal todo ali. Então, de tal forma que você precisa ter na prefeitura. Tem um documento que era obrigatório fazer, que a CETESB fazia e que hoje municipalizou, que se chama licenciamento ambiental. Então, para você fazer qualquer coisa, você tinha que fazer o licenciamento ambiental, certo? E tinha contrapartida do licenciamento ambiental. E os licenciamentos ambientais hoje são... Você precisa ver... São muito abertos. Muito. Porque você tem três tipos de licenciamento ambiental. Você tem um licenciamento ambiental de uma simples obra, ser média obra e grande obra, né? E hoje as grandes obras não se faz mais licenciamento de grande obra. Por mais que ela seja grande, você faz ela como média e ele autoriza as coisas com simplicidade. Deixa eu dar mais um exemplo bem rápido para você. Você quer ver outra degradação que está acontecendo entre nós e está levando o pessoal da imobiliário a avançar doidado. Alguns anos atrás foi construída uma rodovia daqui a Suzano que começou chamando Avenida das Orquídeas. Sim, Avenida das Orquídeas, tá. Paralela ao Rio Tietê. Você tem a antiga Rio Santos daqui, você tem a das Orquídeas aqui e tem o Rio Tietê aqui, certo? Ela dista do Rio Tietê aproximadamente 1 quilômetro. Entre a rodovia e o Rio Tietê tem aproximadamente 1 quilômetro. Tem uma lei que preserva uma parte dessa área do Rio Tietê que se chama Área de Proteção Ambiental. Sim. Em alguns lugares tem 200 metros, tem até 1.000 metros de distância do rio como área de preservação. Naquela região lá é aproximadamente uns 500 metros de área de preservação. Então, se você tem 1.000 metros, 500 metros é preservado. Sim. Você não pode mexer. Ou se pode, quer dizer, você pode até mexer, mas você não pode ocupar para poder você ter a vazão do rio, porque o rio é o rio de várzea. Quando ele extravasa, ele enche a várzea como se fosse um piscinão e depois, quando a chuva passa, ele pega o curso dele outra vez, né? Ele é um rio que não tem queda. Que nem o Amazonas, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas também não tem queda, né? Por isso que não existe hidrelétrica no Amazonas, porque não tem queda. Você tem que fazer hidrelétrica quando o rio tem queda, tem força de água, né? Perfeito. Para poder fazer. Então, as pessoas estão ocupando essa área de 1.000 quilômetros. Fazendo loteamentos. O que vai acontecer? Como o rio pode extravasar, você vai ser obrigado a aterrar essa área. Nossa. Aterrar de tal forma que quando chover, você não vai entrar água na sua casa. Certo? Então você vai aterrar pelo menos 1 metro, 2 metros, você vai ter que aterrar para poder fazer as construções. Como foi aterrado o bairro do Mogilar, que foi aterrado. Certo? Então você vai aterrar. Se você aterrar, o que vai acontecer? Você vai transferir a enchente mais para baixo. Porque se não enche aqui, vai encher mais para baixo, né? Nas grandes chuvas. E ninguém pode dizer que não vai ter grande chuva, porque está tendo grande chuva no mundo inteiro. Agora mesmo teve uma lá na Europa, na Ásia,
que encheu. E o Brasil já sofre bastante, né, com tem chuvas chuva tropicais. grande para tudo quanto é lado, né? Todo ano, todo verão, a gente sofre em alguns lugares, né? Então, hoje já existe, esses dias atrás nós entramos na justiça contra um desses loteamentos que está sendo feito logo depois de Jundiapeba ali, onde tem aquela igreja daí. A igreja logo depois da igreja Desatadores dos Norte. Sim, Nossa Senhora Desatadora dos Norte. Estão fazendo um loteamento enorme ali. Né? Vai Olha aterrar toda aquela área. Nossa. Tem um empreendedor que está aterrando uma área para colocar caminhões pesados. Ora, se você vai colocar caminhão pesado, significa que você vai mexer com combustível, geralmente óleo, né? E se você vai mexer com óleo, certamente você vai trocar o óleo desses caminhões. Sim. Se você troca o óleo desses caminhões, esses óleos vão para o rio. Nossa, o risco de contaminação ali é muito alto, né? E aí você quer ter peixe no rio como? Sim. Como é que você quer ter peixe no rio? Não adianta. É bobagem. Nossa, são questões... Assim, a gente às vezes não dá devida importância, né, para a questão ambiental, porque não está nos afetando ainda da pior forma. Mas se continuar do jeito que está, vai nos afetar, né? Então, assim, acho que quem está aí no comando da cidade, os governadores, né, precisam tomar um grande cuidado com isso e talvez trazer essa preocupação um pouco mais forte, né? O município não pode só crescer em questão econômica. E aí a gente já está conduzindo para o final, gente. Passa muito rápido aqui no podcast. É muito rapidinho. Gostaria até de, então, perguntar aqui para a vereadora. Vereadora, a gente estava falando até sobre escolas, né, ambientais. Se hoje já tem alguma iniciativa da Câmara ou do Poder Legislativo mesmo, ou projetos, indicações, enfim, que são ligados, né, ao meio ambiente ou à questão da proteção ambiental mesmo. Ou se a Câmara pretende trazer esse tipo de incentivo para a população. Então, nós até fizemos ter um projeto, como diz, diante de tudo isso que foi colocado, da destruição que está sendo feita, são projetos pequenos, vamos dizer assim. Mas a gente fez a questão do IPTU verde, para as pessoas que tenham o teto solar, que façam coisas, né, dentro da sustentabilidade, você ter uma redução no pagamento de impostos. Mas essa questão da educação, a gente tem falado sempre, no Plano Municipal de Educação, quando debateu, nós introduzimos, mas só que foi vetado, então a gente tem essa preocupação. E a questão da educação, da escola ambiental, lá do Rori, foi inaugurada na época do Jundiabe, quando eu estava vereadora na época do Jundiabe. Então, eu tive o prazer de conhecer, só que ela, na minha avaliação, não está tendo a função que deveria ter. Então, eles levam, atualmente, as escolas fazem algumas oficinas. Essa escola de tempo integral, então, tem algumas oficinas que são feitas lá, para ver, para conhecer semente, para conhecer plantinhas. Então, tem... mas eu avalio que é muito pequeno diante do tamanho da situação, do problema que nós estamos vivenciando. O que é preciso fazer, e isso não tem, é essa introdução como questão curricular, como o Arraes colocou, que não é uma questão só do professor de biologia, que não é uma questão só do professor de geografia, é uma questão de todo o currículo escolar. Então, ter essa integração. Isso não está acontecendo. Então, acaba sendo a escola ambiental, que ainda leva até a presença de aluno, mas como uma espécie de um laboratório para as pessoas as criançadas terem vivência com a terra, saber o que é uma semente, saber o que é uma plantinha, como é que nasce. Eu acho muito pequeno ainda, mas é importante. E, para fechar, acho que coisa que não está tendo essa preocupação, e para mim, essa administração, aí a administração do Caio Cunha, acho que é a pior, é com relação ao tratamento do lixo, né? Porque a gente já vem vindo de um debate que não pode mais enterrar lixo. A gente não enterra aqui em Mogi, mas nós vamos enterrar na casa dos outros, que é lá em Jambeiro. Então, de você ter avançado nessa questão aí do destino do resíduo sólido e a questão da coleta seletiva. Então, a coleta seletiva, para mim, é um atraso, na minha avaliação, é um grande atraso aqui na nossa cidade. E acho que a gente precisaria estar avançando mais com relação a isso. Bom, gente, muito obrigada, né, vereadora, pelas explicações. A gente vai continuar acompanhando esse tema, inclusive a gente pode voltar a discuti-lo, né, porque tem muitas
muitas destrincheiras ainda para falar sobre o assunto, né? Tem muita coisa para desenvolver sobre o assunto também, até porque Mogi continua, né, crescendo e isso não vai parar. Então, acho que a gente precisa, né, nós como cidadãos, estar atentos a tudo que a gente vem fazendo também e tentar nos auto-incentivar, incentivar quem está próximo da gente para, quem sabe, conseguir chegar no poder público, né, essas decisões e essas transformações. Então, bom, gente, infelizmente o Câmara em Debate acabou, mas gostaria muito de agradecer tanto aqui o nosso convidado, vereador, que convidado especial, né? Trouxe um tema super importante para a cidade, muito pertinente, inclusive, hoje que ainda não é tão debatido aqui em Mogi. Então, José Arraes, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Câmara em Debate. Muito obrigado. Sobre o assunto de lixo, por exemplo, eu gostaria um dia da gente poder... Claro, vamos marcar sim. Eu sou partícipe de um movimento que aconteceu aqui em Mogi das Cruzes há muitos anos atrás, sou chamado Lixão, Lixão Não. Né? Teve uma empreiteira, Queiroz Galvão, que queria montar um aterro sanitário lá no Taboão, e nós nos insurgimos contra esse aterro sanitário, e nós fizemos até uma lei de iniciativa popular que está vigorando até hoje, que em Mogi das Cruzes não pode ter aterro sanitário. Né? Bom, muito obrigado. Obrigado, Inês, pelo convite. Muito obrigado por ter participado com vocês. Nós que agradecemos, inclusive está convidado para voltar novamente. E é claro, a gente não pode deixar de agradecer a nossa vereadora Inês Paz, que novamente veio discutir um tema, né, que tem muito peso aqui para a cidade, trazendo convidados super importantes. Muito obrigada, vereadora. Eu agradeço e estamos aí nesse Câmara em Debate para debater, de fato, o desenvolvimento da nossa cidade, não o crescimento da nossa cidade. Olha aí, fica de mensagem, hein, gente? A gente tem que desenvolver Mogi das Cruzes e não apenas crescer, né? Nem para cima e para os lados, tá? Então, agradeço também a audiência de todos vocês, novamente aqui os nossos convidados. Esse programa vai estar disponível na programação aqui da TV Câmara e lá nas redes sociais e principalmente no canal do YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Inclusive, gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, enfim, comentários para fazer ou até críticas, vocês podem deixar para a gente lá nos comentários, tá? Mas não esquece de deixar uma curtida para a gente nas redes sociais também. Então, novamente, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Aguardo a companhia de vocês no próximo Câmara em Debate. Até mais!